Então a gente passou no ano passado por um momento assim de reflexão, né? A gente fez lá um café da tarde, né? Para pensar sobre novas oportunidades de pós, novas, né, maneiras, eventualmente, de a gente continuar o ensino, né? E a partir daquele momento lá, a gente começou a pensar, né? Como é que nós podemos fazer então um curso diferente, tá? Então, por ser um curso bem diferente, a gente resolveu então apresentar para vocês as ideias, né, as diretrizes desse projeto, tá? Então, assim, esse vídeo que eu gostaria que vocês assistissem, eles 14 minutos, tá? Ele resume, digamos assim, e apresenta bem a ideia do foco do curso, ou seja, o que a gente pretende trabalhar nessa pós, tá? Então, Eu tenho uma confissão para fazer, eu sou engenheira, então depois de todas as palestras inspiradoras sobre criatividade, a minha missão aqui é falar sobre a inovação, uma das filhas mais ilustres da criatividade. Eu vou começar contando uma historinha para vocês que fala sobre turbulência. Eu vou falar sobre 4 assuntos aqui, o primeiro é turbulência. Tem uma historinha antiga que fala de 2 mosquinhas que caíram no leite. E aí as 2 mosquinhas ficaram desesperadas porque elas não conseguiam sair do leite. E uma das mosquinhas falava assim: "Ai, nós vamos morrer, a gente não consegue sair". E a outra falava assim: "Não, vamos continuar tentando, bate as perninhas, vamos continuar tentando". Até que uma desistiu e morreu, e a outra ficou tentando, batendo a perninha. O leite virou manteiga, a mosquinha saiu e sobreviveu. Alguns anos depois, essa mesma mosquinha sobrevoando com outra mosquinha amiga, caiu num copinho de refrigerante. E aí, quando elas caíram num copinho de refrigerante, tinha um canudinho. A outra mosquinha falou assim: "Vamos sair pelo canudinho?" "Não, não, é só a gente ficar batendo o pé que a gente vai conseguir sair. Vamos continuar batendo o pé que a gente vai conseguir sair." A mosquinha ficou batendo o pé e morreu. A outra que viu o canudinho e subiu, se salvou. O que isso significa? Isso significa que cada vez que a gente tem um problema novo, a gente tem que ter soluções novas. A gente não pode usar as regras do passado. Tem uma pessoa que eu adoro, que é o Peter Drucker, ele é o pai da administração, e essa frase dele eu acho que é completamente adequada para todos os tempos, mas mais especialmente para agora, que ele fala que o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, mas é agir com a lógica do passado. Isso se torna mais e mais grave, por quê? O segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre a velocidade. Se antigamente isso era importante, cada vez que a gente tem um problema novo, a gente tem que ter novas soluções, agora o ritmo da velocidade de mudança de tudo é super acelerado. Eu não sei se vocês viram essa foto que saiu recentemente na NBC News. É muito interessante porque são 2 momentos no Vaticano muito importantes. Um é 2005, quando falece o Papa João Paulo II, e embaixo é 2013, quando é anunciado o Papa Francisco I. Vejam que em 8 anos o comportamento das pessoas muda completamente. Não existia tablet, não existia smartphone. Em 2005, aliás, começou em 2007, os smartphones começaram a ser disseminados, e em 2009, tablet. E em 2013, todo mundo tem. Então, o ritmo da mudança está tão acelerado que a gente nem percebe o quanto que isso está afetando a vida da gente. Se a gente for olhar outro lado da tecnologia, tem um autor, um pesquisador, um dos mais importantes hoje, que chama Ray Kurzweil. Não sei quantos de vocês acompanham o trabalho dele, ele é fundador da Singularity University, tem um monte de patente nos Estados Unidos. E ele fala que a gente está vivendo a era do crescimento exponencial. O que significa isso? Que a velocidade de mudança é tão grande que ele diz que em 100 anos do século XXI, nós vamos ter 20 mil anos de progresso. A gente está vivendo o futuro que a gente viu lá atrás, ok? Então, não vai diminuir esse ritmo de aceleração tecnológica vai crescer exponencialmente, cada vez mais. O catalisador para todas essas mudanças que a gente está vendo é a tecnologia. E a tecnologia tem se transformado em uma velocidade bastante grande. Além disso, se a gente for olhar, a tecnologia ela alavanca o crescimento também das populações, porque melhora a saúde, melhora a condição de vida, melhora um monte de coisas, mas piora as outras. Olha só, se vocês forem ver aqui a curva que a gente tem de crescimento populacional junto com tecnologia, a gente tem no próximo gráfico mostrando que do ano 1000 até o ano 2000, isso cresce exponencialmente, e a gente está indo para um ritmo... Só para vocês terem uma ideia, vocês sabem quantas pessoas tinham no planeta Terra no início do século XX? 1 bilhão. No início do século XXI, 6 bilhões. Quantos que a gente tem hoje? 7.
A gente colocou mais 1 bilhão em questão de pouquíssimo tempo. A gente demorou até o ano 1000 para colocar, até o ano 2000, desculpa, para colocar 1 bilhão de pessoas, e agora a gente coloca em 10 anos. O que isso significa? Que a gente está num ritmo acelerado de tudo, de população, de tecnologia, de informação. O CEO do Google, Eric Schmidt, alguns anos atrás, ele declarou isso aqui, que hoje, a cada 2 dias, a gente gera de informação no mundo o equivalente do início da civilização até 2003. A cada 2 dias, a gente gera informação que é equivalente ao início da civilização até 2003. É um tsunami de informação na cabeça da gente todos os dias. O que tudo isso significa? Eu falei que eu ia falar de inovação. Isso significa que a gente está indo da era da informação para a era da inovação. Por quê? No século passado, o ritmo da mudança era lento. E a gente tinha muita dificuldade de obter informação, porque a gente tinha menos tecnologia e conexão. Então, informação era uma coisa valiosíssima, certo? E ela demorava para mudar. Então, você, com a mesma informação, sobrevivia 30 anos, usando a mesma fórmula. Agora, com esse ritmo acelerado de mudança, o que a gente tem todo dia? Problema novo e oportunidade nova. Nunca é o problema de ontem. Com problema novo e oportunidades, dá para usar a fórmula velha? Não. A gente tem que inventar fórmulas novas. Como é que a gente faz isso? Com criatividade e fazendo inovação. Eu vou falar um pouquinho o que é a inovação no processo da criatividade. Recentemente eu lancei um livro falando sobre o impacto da educação, do digital na educação, e a conclusão que a gente chega é que tem 3 habilidades que a gente vai precisar no século XXI, essenciais para sobreviver, tanto para ensinar na educação como para a gente se reprogramar. A primeira é pensamento crítico. Por que a gente precisa de pensamento crítico, gente? Quando tudo muda muito rápido, não tem como alguém contar para mim o que está acontecendo. Eu tenho que parar, pensar e analisar. Isso é bom? Isso é ruim? Isso devo fazer, não devo fazer? Isso é uma oportunidade, isso é uma ameaça? A partir da hora que eu tenho pensamento crítico, o que é o segundo passo? Tá bom, isso aqui é bom. Eu vou usar a criatividade e a experimentação para tentar tirar algum proveito daquilo. Isso aqui é um problema novo. Eu vou usar a criatividade e a experimentação para tirar algum proveito daquilo. E a terceira habilidade, que eu não vou abordar aqui hoje, é a conexão. Por que a gente precisa de conexão cada vez mais? Eu não estou falando conexão só com pessoas, conexão com tecnologia também, né? A gente está vivendo uma época que alguns chamam de digital divide, que são os que usam tecnologia e os que não usam. Quem não usa começa a ficar excluído, isso é um grande problema. Mas por que a gente precisa dessa conexão? Porque quanto mais complexo fica o ambiente, mais a gente precisa do outro, que tenha outra habilidade para ajudar a gente. Então, eu preciso conectar com pessoas e com novas tecnologias para que eu consiga ampliar a minha capacidade de atuar no mundo, ok? Então, dessas 3 coisas, eu vou abordar aqui a criatividade junto com a inovação. Só que a criatividade, gente, ela é super valorizada, na minha opinião, em alguns momentos, né? A gente pensa que criatividade resolve tudo, que nem eu falei no começo, a inovação é filha da criatividade, mas nem todo filho da criatividade é inovação. A criatividade tem outros filhos, como a arte, que não tem uma função específica no mundo de gerar valor que não seja estético ou outros tipos de valores, né? Então, só para vocês verem como isso é sério, quando a gente começa a confundir criatividade com inovação, o Brasil é um dos países mais criativos do mundo. Vocês sabem disso, a gente vê na nossa cultura efervescente, é maravilhosa. Só que a gente está lá atrás nos ranqueamentos de inovação. Por que isso acontece? Porque a inovação depende também de disciplina, de metodologia. A criatividade é só o início desse processo. E aqui no Brasil a gente é muito bom para ter ideia, mas a gente precisaria ter mais método para fazer essas ideias entrarem em prática. A ideia sozinha, ela ocupa 2 neurônios no nosso cérebro e desaparece. A gente tem que, para que essa ideia transforme em valor, a gente tem que colocar a mão na massa e trabalhar com disciplina. Então, eu gosto muito de separar a palavra inovação e inove-ação. Inovação depende de você pôr a mão na massa depois da ideia que você teve. E aí eu gosto de falar que, para transformar realidades, a criatividade precisa de ação. Que nem eu falei, minha primeira formação foi em engenharia. E engenheiro, eu não sei se você sabe, mas a gente, quando entra na faculdade, a gente é muito arrogante. A gente acha que a gente vai conseguir fazer tudo, que a gente pode tudo, porque a gente consegue calcular, planejar, etc. E aí, depois de um pouco de choque de realidade, a gente começa a ter humildade e ver que a gente precisa dos outros. E eu tinha um professor que ele falava sempre essa frase de Edson: tá bom, vocês são gênios, maravilhosos, só que
Na realidade, a genialidade é 1% de inspiração, 99% de transpiração. Qualquer ideia bacana, para se tornar realidade, precisa pôr a mão na massa. Não adianta só vocês terem ideia. Isso é interessante porque eu tenho visto hoje, a gente está na era da startup, dos empreendedores, e todo mundo tem uma ideia. E todo mundo acha que porque teve uma ideia, uau, eu vou ficar rico. Gente, entre você ter ideia e ficar rico, precisa de quem faz. Hoje eu procuro mais as pessoas que fazem para a gente compartilhar e vamos lá, junto, pôr a mão na massa. É mais importante quem põe a mão na massa, às vezes, do que quem teve ideia. Eu tive a felicidade de ver uma palestra, um keynote do Wozniak, há uns dias atrás, estava num evento, e ele falou uma coisa que eu achei super bacana. Ele fala que criar o produto, e ele é um dos criadores da Apple, certo? Então, para ele falar isso, ele fala que criar o produto é a primeira coisa, mas é menos importante do que ter um business plan para colocar um produto no mercado. Então, se você não conseguir ter esse business plan, aquele produto nunca vai virar uma inovação no mercado. Quando ele falou isso, para mim foi o máximo, porque ele é um dos caras que inventou um dos melhores produtos que a gente tem hoje na área de tecnologia. Então, quando a gente fala de inovação, o que inovação na realidade é? Inovação é você criar algo novo que agregue valor para alguém. Pode ser para a sua vida, pode ser para o mercado, pode ser para outra pessoa, pode ser para o seu filho, pode ser para o país, pode ser para a sociedade. A gente viu palestras maravilhosas aqui pensando em sustentabilidade. Então, que valor que eu crio, que valor que eu coloco? E para fazer inovação, tem método. Né? Às vezes a gente faz tudo isso, é legal o método, porque método é um modo de fazer. Às vezes a gente faz isso em 1 segundo, e às vezes a gente faz isso em meses, anos, até a gente conseguir chegar no resultado final que a gente tem. Então eu vou abordar o método com vocês, tem vários métodos. Esse aqui, para mim, para um processo de inovação acontecer, ele passa por esses processos. Então vamos falar um pouquinho disso. A primeira coisa, para ser inovador, para criar inovação, tem que ser observador. Tem que prestar atenção no mundo, tem que ver o que está ao redor. Quando você presta atenção, eu desafio vocês, depois dessa palestra, amanhã, fica na frente da casa de vocês olhando para a rua. Fica sentado no aeroporto alguns minutinhos, vai no shopping e fica olhando as pessoas passarem. Depois de 5 minutos que vocês estiverem olhando, vocês começam a ver como que as coisas funcionam, como que as coisas interagem, como que as coisas estão se correlacionando. E vocês vão começar a ter o quê? Ideia, não é? Isso funciona bem, isso funciona mal. Isso aqui podia ser diferente. Qualquer um que é observador, começa a prestar atenção nos processos e nas interações e tem ideia. Até aqui foi criatividade, ok? Até aqui não baixou santo nem nada, você está conectando coisas e teve ideia. Aliás, quanto mais você tiver de background, de repertório e observar, mais fácil é conectar, mais fácil as ideias começarem a surgir. Chegou na ideia. Qual é o problema da ideia? A ideia é que nem uma plantinha, frágilzinha, que qualquer coisinha faz ela morrer. Como é que eu faço uma ideia sobreviver? Patrocinando, que é o próximo passo. O que é patrocínio de ideia, gente? É o seu pai ir lá e bancar a sua ideia? É você pedir dinheiro para alguém bancar a sua ideia? É isso? Não. A primeira pessoa que tem que patrocinar a sua ideia é você. Então, quem assistiu o filme A Rede Social aqui? Todo mundo, certo? Vocês viram o quanto que o Mark trabalhou no projeto dele, continua trabalhando até hoje, desde o começo. Antes de virar a grande ideia, a grande rede, ele ficava trabalhando sozinho, com mais 1 ou 2 pessoas, noites e noites e noites. Eu costumo brincar, tem uma frase do Shin Chique que eu adoro, que ele fala assim, que o sucesso a gente constrói à noite. Por que a gente constrói o sucesso à noite, não de dia? Porque de dia está todo mundo trabalhando, está todo mundo construindo sucesso. A diferença é que à noite, enquanto os outros estão tomando uma cervejinha, passeando, indo na balada, você está lá ralando em cima da sua inovação, do seu projeto. Depois que você patrocinou, depois que você fez, gastou a alma com aquilo, qual é a próxima etapa? Formatar aquilo para que as pessoas possam utilizar. Quem já viu um protótipo aqui? Um protótipo é uma coisa feinha, às vezes não funciona tão bem, mas ele tem que existir para que a gente possa ver se ele é relevante, realmente agregou valor para aqueles públicos que ele deveria agregar valor, e aí a gente aprofunda a ideia e ela se transforma em alguma coisa. Como a velocidade de mudança hoje está hiper acelerada, dificilmente a gente aprofunda e fica aqui. O que a gente faz na sequência? Continua observando e faz todo o processo de novo. Todo o produto hoje está em beta, justamente por causa do ritmo de mudança. Isso aqui não para nunca. Dá para perceber que quem é inovador é um cara que fica mais isolado, ele vai contra as regras atuais, que ele está criando algo novo, então ele não agrada a todo mundo. Muitas vezes ele tem que trabalhar muitas horas além, porque ele quer desenvolver aquilo antes que os outros acreditem nele. Portanto, inovar é a parte árdua do processo de criatividade que a gente
tem. Ideia todo mundo já teve, né? Agora, implementar, nem todo mundo consegue fazer. E eu gosto muito da analogia que o Predebon faz, ele fez na primeira palestra hoje, né? Sobre o balão. Porque o que acontece? A criatividade é esse gás, como ele falou, né, que leva o balão para cima. Na minha opinião, o lastro é justamente o método. Esse método é o que faz a gente transformar aquele gás todo na coisa que vai dar certo na realidade, agregar valor e não se dissipar e ficar perdido como criatividade. Então, por que inovação é difícil? Porque não tem receita, mas tem método, né? E se a gente entregar o coração, aquilo que a gente está apaixonado e tiver disciplina, a gente consegue transformar qualquer processo de criação num processo de inovação. Então, para encerrar, o que tem a ver a lagarta e a borboleta, né? Que era o título da minha palestra, que para a criatividade inove, transformando a realidade da lagarta em borboleta, é preciso disciplina e processo. Então, criatividade é bacana, mas a gente precisa de disciplina e processo. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Muita disciplina para vocês. Bom, então esse vídeo foi a inspiração, né? Ou seja, a ideia da pós é trabalhar exatamente o método, tá? Mas não trabalhar o método de forma de transmissão de conteúdo, né? A nossa ideia é executar o método, tá? Então, como é que a gente pensou em executar o método? A gente pensou em agregar todas as forças e montar um ecossistema para isso, né? Então, como é que a gente organizou? Tá, antes aqui, só algumas palavras-chave que eu destaquei aqui, né? Não agir com a lógica do passado, ou seja, problemas novos precisam de soluções novas, pensando numa lógica nova. A gente pensou isso no curso, para o curso ser algo novo, e também no resultado que o curso pode gerar de projetos, né? Então, problemas novos, oportunidades novas. Como é que a gente vai da criatividade à inovação? A gente quer construir isso. Muita transpiração. Precisamos colocar a mão na massa, ou seja, o curso é para colocar a mão na massa. Cada disciplina que eu vou mostrar para vocês aqui, ela foi pensada como sendo uma etapa, né, uma parte do quebra-cabeça de um novo negócio. Oi? Né? Então, o foco é o método, né? Apresentar e executar esse método. Todo produto está em beta, ou seja, a gente vai trabalhar muito a questão da evolução do produto, né? Então, após, ela é focada no desenvolvimento de um MVP, né? De um produto mínimo viável. A gente não vai desenvolver um artigo, a gente não vai desenvolver uma acertação, a gente vai desenvolver um MVP. Essa é a ideia, né? Ideia todo mundo tem, né? A gente precisa implementar, né? Que é a parte difícil. Inovação não tem receita, mas tem método. E como método, disciplina se consegue transformar, né? Com esses dois se consegue transformar o processo de criação. Então, são as palavras-chave do nosso questão. Então, os problemas que a gente tinha identificado em relação a forma daí de apresentar o curso para vocês era, né, que os alunos, né, têm interesses em aulas diferentes, né? Se a gente está percebendo isso na graduação, a gente percebe isso em todos os níveis, a pós também não ia ficar de fora disso, né? Ou seja, menos exposição de conteúdo e mais ação, né? A gente tem conteúdo, eles estão disponíveis, né? Alguns com custo muito baixo, alguns inclusive gratuitos, né? Então, de novo, problemas novos necessitam de soluções novas, tá? Então, a ideia era juntar um ecossistema onde a gente tem muito conhecimento que é produzido dentro da universidade, né? Ou seja, a gente tem muita pesquisa, a gente tem muitos professores qualificados, tá? Toda essa tecnologia sendo catalisador, né, para a produção de novas soluções para o mercado, para os problemas que a gente vai tentar identificar. Então, a gente tem uma grande quantidade de talentos, então, não só como professores, mas a gente tem alunos de pós, né, de níveis de mestrado, de doutorado, a gente tem os alunos da graduação. Todo esse ecossistema eu quero conectar nesses projetos, tá? A gente também tem os professores holistas, que é uma particularidade nossa, né, que são professores que gostariam de ter mais envolvimento
mas não tem a possibilidade de ter esse envolvimento. E o importante, a capacidade de a gente ser multidisciplinar, né? Ou seja, tanto que a pós ele é para qualquer formação, né? Então a gente vai poder ter lá uma diversidade enorme, né, de background dos nossos alunos. Tá? Então o tema é problema, criatividade e soluções inovadoras. Então, levantar problemas. Então, para ajudar nesse levantamento de problemas, a gente também pensou em ter empresas parceiras. Então, a gente tem aqui algumas empresas que são empresas parceiras. As empresas aqui, coincidentemente, são as empresas da Ativales, né, das associações das empresas de TI do Vale. Por serem desenvolvedores de tecnologia, são importantes para nos trazerem visões de mercado, ou seja, o que tem de problema, o que pode ser desenvolvido, né? Para a gente, numa ação aqui de criatividade, pensar em soluções para elas, né? Então, a ideia é então propor um curso para ensinar a executar esse processo. Ensinar e executar. Não é para ser uma apresentação, exposição de conteúdo. Nós temos que executar. E a ideia é que a gente una forças, né? Ou seja, os professores, os alunos, as empresas, que possam estar aí desenvolvendo. Tá? Então, a gente pensou também num mecanismo para mostrar o comprometimento, por um lado, né? E para poder viabilizar a formação desse ecossistema, né? Então, a ideia é que a gente tenha lá um contrato de sigilo, né? Porque a gente pode ter ali ideias inovadoras aparecendo, soluções novas. O que a gente quer, os alunos sendo formadores de sociedades, né? Grupos vão ser sociedades de negócios que poderão vir a ser crescer, né, com o tempo. A possibilidade de a gente ter padrinhos, tanto como professores, aí não seriam professores do curso, professores de uma determinada área. Por exemplo, eu tenho um projeto da área de saúde, mas não tem nenhum professor da área de saúde elencado no curso, mas a gente tem diversos professores da área de saúde que podem estar funcionando como padrinho, ou uma empresa funcionar como um padrinho de um determinado projeto que ela tem interesse. Pensamos num mecanismo de participação da Unisc em projetos, mas em projetos que eventualmente virem negócios de sucesso, né? Então, a gente estipulou um ano, por exemplo, terminou a pós. Em um ano, aquele negócio virou uma empresa, está faturando, teríamos participação nesse negócio novo. Pensamos em 5%, numa distribuição de 2,5% para o curso, para tentar fazer com que esse curso seja autossustentável e que, eventualmente, novas turmas pudessem vir a funcionar de uma maneira subsidiada, né? Então, as disciplinas, eu vou passar rapidinho como é que elas são organizadas, né? Então, a gente tem disciplinas iniciais para a identificação de problemas e pensamento crítico, observação. Então, a primeira ideia aqui é uma palestra, né? Principalmente para o grupo de alunos se conhecer, né? A gente conhecer as características e os backgrounds de cada um deles. E, eventualmente, também trazer os professores das disciplinas para que todos se conheçam. Então, aqui é uma palestra, vamos dizer assim, não é uma disciplina, nem conta nas horas. A primeira disciplina, efetivamente, seria a gente botou o nome de problema, é um nome meio esquisito, né? Até tivemos dificuldades de aprovar a disciplina chamada problema, né? Ninguém aceitava, né? Problema não pode ser nome de disciplina. A ideia é ser um painel, né? Um brainstorm, tá? E que a gente quer trazer as empresas, para que elas possam trazer problemas que elas identificam, coisas que elas não têm perna para atuar, elas sabem que são problemas, mas elas convivem com esse problema, elas não conseguem atacar esse problema. Então, representantes das empresas estariam ali, os alunos trazem problemas que eles conheçam, né? E a ideia, então, nesse levantamento, é que os alunos comecem a buscar esse tipo de problema que é um problema que eu gostaria de trabalhar, né, na projeção projetar uma solução.
E aí a gente vai começando a montar grupos, né, por identificação assim, do que os alunos gostariam de desenvolver. Tá? Essas disciplinas iniciais, elas são todas presenciais, né, todo mundo fazendo ao mesmo tempo, juntinho. Tá? Design Thinking, uma disciplina, é uma disciplina bem do que a Marta falou no vídeo, né, ou seja, é também uma sequência de etapas. A gente vai ficar fazendo digamos assim, o conhecimento dessa disciplina, a gente vai ficar usando todo o tempo. Toda vez que a gente precisar pivotar um projeto, a gente vai estar usando o conhecimento que a gente aprendeu aqui. E aqui, eventualmente, a gente ainda está conhecendo o método, mas ainda não está aplicando o método, porque, eventualmente, eu ainda não definia nesse momento. Alguns podem já ter definido, outros ainda poderão estar pensando, mas o que eu vou fazer, né? Uma disciplina de desenvolvimento de equipes. É muito importante que a gente trabalhe de forma integrada, né? Grupos, a gente tem que saber trabalhar em grupo, a gente tem que saber formar grupo, tá? A gente não resolve as coisas sozinho, né? A gente tem que saber, eu vou precisar no meu grupo de alguém de TI, por exemplo. Nós temos lá um projeto, o pessoal da saúde não tem ninguém de TI. Nós temos que conseguir, como é que eu vou formar um grupo, né? Eu vou precisar trazer alguém de fora. A ideia é que no pós eu tenha alunos e tenham colaboradores dos projetos. Não são alunos, mas precisam ajudar a coisa acontecer, né? O nosso objetivo é que a coisa aconteça. Tá? Aí a gente vem para uma disciplina de pitch. Tá? Essa ideia do pitch aqui é o primeiro pitch. O pitch, assim, aquele problema é esse e eu penso nessa solução. Então, todo mundo vai trabalhar, nós vamos fazer votação, vamos escolher que projeto, vamos definir que projetos vão acontecer. A ideia é que, nesse momento, a gente forme grupos, caso os grupos ainda não tenham sido formados, a gente vai tentar fechar grupos nesse momento. Tá? Ou seja, é o primeiro pitch, problema, minha ideia para solução, grupo que eu preciso. Monto e formo meu grupo de trabalho e, a partir desse momento, eu vou trabalhar sempre com grupos. Aí a gente vai modelar negócios com Canvas, né? Uma técnica bem utilizada. A gente vai apresentar o método. E aí, de novo, a partir desse momento, cada disciplina aqui monta uma pecinha no quebra-cabeça. Então, nós vamos sair com um modelo de negócio. Eventualmente, ele não é o modelo, pode não ser o modelo de negócio definitivo, ele vai ficar mudando durante o curso todo. No final do curso, se eu quiser tocar o projeto, ele pode estar sempre mudando. Os modelos, eles não são fixos, né? Estudo de mercados, ou seja, a gente precisa fazer validação de problema. A gente tem que aprender a ver se o problema realmente é um problema, para que tamanho, para quantas pessoas isso é um problema, né? Nós temos que validar. Então, esse problema não é só na minha cabeça ou no grupo, a gente tem que validar isso. Então, uma disciplina para poder aprender a validar, num primeiro momento, o problema, e depois, num segundo momento, a gente precisa validar a solução. Se a forma como a gente está pensando em resolver o problema está adequado, se o pessoal gosta dessa proposta de solução, né? Então, o resultado aqui, essa disciplina, o conhecimento da disciplina vai ser usado, então, para problema, para solução, toda vez que eu mexer na solução. Aí a gente pensou numa viagem técnica, a gente não sabe o parto, mas a ideia aqui é motivacional, ou seja, vamos ver startups, claro que a gente já vai estar num parto, né? Mas vamos conhecer outro parto para ver o que o pessoal está fazendo, que empresas existem lá, uma ideia de fazer uma visita técnica. A partir desse momento, as disciplinas passam a ser EAD. Tá? Por que disso? Porque os times dos projetos são diferentes. Né? Então, eu vou ter lá um grupo que já chegou, eventualmente, com um bom problema, com uma solução já alinhada, os caras estão na frente. E eu posso ter grupos que, problema, pensa, validou o problema, não ficou legal, tem que mexer, mudar o problema, ou mexer na solução. Ou seja, a partir dali, se um grupo que não está maduro
vai desenvolver plano de negócio, ele vai desenvolver plano de negócio e não vai conseguir produzir direito, porque ele não tem a solução dele pensada, ele não vai conseguir montar a parte financeira do projeto, não vai conseguir desenvolver a parte mercadológica do projeto. A ideia aqui é que cada projeto tenha um grupo de professores mentores, né? Mentores, vamos chamar assim, tá? E esse grupo de professores não necessariamente é o grupo de professores da pós. Eu posso, nesse grupo de mentores, agregar pessoas diferentes, tá? E esse grupo vai ajudar a definir a hora que um projeto está pronto para assistir uma determinada disciplina. Vocês estão prontos para fazer a disciplina de plano de negócio. Vão lá, fazem a disciplina, e o resultado dessa disciplina vai ser, então, o plano daquele projeto. Toda disciplina ela é para entregar um artefato do projeto. Da mesma forma, planejamento estratégico, né? A gente precisa montar um planejamento estratégico, definir lá toda a nossa cadeia de valor, definir a nossa missão, como é que a gente vai fazer as ações, quais são as nossas metas e objetivos, tá? Aí tem essa disciplina de gestão de processos, pensando bem na ideia das startups, né? Ou seja, a startup ela tem que pensar numa solução, né? Aí a gente pensa assim, Nubank, né? Netflix, Uber, elas todas têm processos bem desenhados, automatizados, para poder fazer rodar o negócio, né? Então, cada projeto vai ter lá sua cadeia de valor definida, vamos escolher um processo-chave do negócio e a gente vai pensar em como que ele poderia ser automatizado para que eu já nasça, né, que a minha empresa nasça com o core dela bem pensado, automatizado e usando gestão de processos, tá? Até saiu ontem numa reportagem, o Elon Musk vai pegar a Tesla e vai horizontalizar o organograma deles. Eles têm lá muito altura vertical no organograma e isso leva muito tempo para as coisas acontecerem, a comunicação é muito lenta e aí ele vai horizontalizar para fazer com que a gestão do processo aumente a sua ação ali dentro, né? Então, a gente tem que pegar as nossas empresas novas e já pensar com essa mentalidade. Uma disciplina para valorar os negócios. É o evaluation, né, que a gente coloca aqui, ou seja, a gente tem que aprender a medir quanto vale o negócio naquele estágio que ele está. Para que isso? Porque eu preciso, eventualmente, botar um sócio novo no negócio. Como é que eu vou definir percentual de participação desse cara? Como é que eu vou definir investimentos? Depois a gente vai falar sobre aceleradoras, capital anjo. Como é que eu vou negociar com uma aceleradora se eu não sei nada sobre a mensuração do meu projeto? Eu preciso saber algumas técnicas para mensurar o meu projeto. Então, o resultado, da mesma forma, é uma medição atual do valor do nosso negócio. Uma disciplina de gestão de risco, viabilidade, né, caso a gente tenha investimentos. Então, aí a gente vai analisar os números que estão no plano de negócio, né? Então, payback, TIR, VPL, isso tudo está no nosso plano de negócio. A parte financeira entregou isso para a gente. A gente tem que, precisamos de investimento, qual vai ser o retorno do investimento? A gente tem que avaliar o risco, viabilidade do negócio. Então, é uma disciplina também, todas elas EAD, no momento que eu estiver maduro. Claro que esse momento também ele não é eterno, né? Mas a gente tem que trabalhar isso. Uma disciplina para contratos, a gente achou importante, né? Trabalhar questões relacionadas a formalizações e elaborações de contratos. Não é uma disciplina extensa, mas importante ali no meio. E uma que eu considero bem importante, que é a parte de capital anjo, né? Ou seja, os possíveis investimentos. A ideia das empresas parceiras é elas serem possíveis primeiros investidores. Então, uma empresa que veja assim, esse projeto aqui me interessa, eventualmente ela vai tentar viabilizar aquele negócio junto com aqueles alunos.
Mas, se a gente precisar de um capital anjo, ou se a gente eventualmente for buscar uma aceleradora, tendo um MVP a gente consegue fazer isso, talvez a gente tenha que passar por isso. A gente tem, então, 3 disciplinas projetos, elas estão espalhadas no meio do curso, né? E que vão definir como vai ser o nosso produto mínimo viável, né? Na primeira etapa é esse pré-projeto. Cada MVP tem características que precisam ser bem pensadas para aquele negócio, de como eu mostro o valor do meu negócio para o meu cliente de uma maneira rápida, barata, né? E possa testar isso quanto antes. Isso é bem delicado e cada projeto tem a sua forma de fazer isso. Um projeto 2 para desenvolver o MVP, um projeto 3 para a gente validar o MVP. Ou seja, eu preciso pivotar isso de novo ou não, já está bom, né? Esses projetos, então, eles vão trabalhar apoiados por esse grupo orientador, os mentores, né, que eu estava falando antes, agora já o nome que eu usei é orientador, né? O grupo orientador. Então, nesse grupo orientador, eu posso ter professores externos, empresas externas, alunos, parceiros e assim por diante. Tá? Mas o grupo em si vai ter uma orientação para trabalhar nesses projetos. Resultado final, eu já falei, né? Então a gente espera obter um MVP que já esteja rodando e obtendo eventualmente resultados com isso aí, né? Ou seja, eu tenho que ter instâncias desse meu processo executado e validado. O ideal, prontos para buscar o investimento necessário para ampliar o negócio, tá? Ou com angels, ou com aceleradoras, e assim por diante. A ideia é que a gente use a infraestrutura, né? Então a gente vai ter aulas em momentos onde a gente apresenta determinados conteúdos, mas a ideia é que a gente tenha espaços dedicados e disponíveis para os alunos, né? Ou seja, um laboratório de criatividade que a gente tem, é uma sala de aula especial, depois a gente pode dar uma olhadinha ali do lado, a Rejane e a Liane são as coordenadoras do laboratório, para que eventualmente um grupo possa vir aqui e trabalhar numa segunda-feira, não é um dia de aula, mas eles precisam eventualmente trabalhar numa parte do projeto, eles vão pedir a reserva e a gente vai deixar um espaço para eles trabalharem na segunda-feira. E assim, a ideia é que esteja disponível. Por exemplo, no meu EVP eu vou precisar fazer uma prototipação na impressora. A gente tem impressora 3D, vamos aprender a usar essa impressora, vamos fazer o nosso protótipo, né, que nem a Marta disse, feinho, mas que às vezes não funciona, mas precisamos testar. Alguns conceitos. As empresas associadas. Né? Então, as empresas, elas não pagam nada. Para ser empresa associada, ela não paga nada. Ela só tem vantagem, na verdade. Né? Elas vão poder trazer problema, tá? Elas vão poder ajudar na validação de projetos que elas têm interesse em validar. Né? Eventualmente, ela trouxe um problema, alguém propõe uma solução, ela pode ajudar a validar isso no mercado para a gente. Ajuda, por ela estar no mercado. Né? Elas podem ser possíveis patrocinadores de projetos, tá? Ou seja, eu ouvi de um empresário dizer assim, ao invés de eu ter um centro de desenvolvimento, de pesquisa aqui dentro, eu vou ficar olhando o que está acontecendo lá na pós. E se tiver um grupo que me interessa, eu vou propor um negócio com eles. Né? Então, eles vão ser os primeiros a saber os projetos que estão acontecendo e, eventualmente, eles podem ser os primeiros a oferecer algum tipo de patrocínio, né? E, eventualmente, também podem colaborar como padrinhos, né, do projeto. Então, a empresa associada faz parte, então, do nosso ecossistema. Professores colaboradores, é aquela ideia, não são professores da pós, são professores que eu trago de alguma outra área. Se a gente não tiver dentro da Unisc, nós vamos tentar buscar fora, nós vamos buscar numa empresa, ou seja, nós vamos buscar o conhecimento necessário para desenvolver uma determinada solução. A ideia aqui é que a equipe apresente o pitch para o professor e ele vai avaliar se ele participa ou não participa. A ideia é que ele também entre com uma participação.
pensei numa participação inicial ali de 1%, para ele ajudar na construção do negócio. Mas a equipe vai dizer assim, não, isso interessa, não interessa, vale a pena ter ele aqui ou não. Tudo negociado entre a equipe e, por exemplo, um professor colaborador. E, eventualmente, eles podem negociar participações maiores. Não, mas eu vou precisar fazer muito mais nesse projeto de vocês, então eu quero 3%, quero 5%, quero 10%, assim, cada eles vão negociar entre eles, né? A ideia é que fazer a coisa acontecer, né? Da mesma forma, aluno. Nem o seu exemplo de antes, né? Temos um determinado projeto, os caras querem desenvolver uma aplicação, não tem desenvolvedor, podemos trazer um aluno e eles vão negociar. Aqui não teria número nenhum definido, tudo negociado entre eles. Aluno, você quer participar junto com esses alunos do desenvolvimento desse produto? O grupo aceitando e o aluno aceitando, fecha o negócio e toca o desenvolvimento do MVP, por exemplo, né? E para finalizar, e que eu queria deixar bem destacado, né, que o objetivo do curso é aprender o processo, né, através de sua execução. Tá? Ou seja, nós vamos fazer. Pode ser que aquela ideia bacana não dê certo, mas eu aprendi o processo. Significa que eu vou conseguir replicar, né, repetir esse processo numa outra ideia, num outro momento. Tá? A gente gostaria que os projetos dessem certo, mas a gente não pode garantir que os projetos vão dar certo. Eu botei ali, né? Não podemos garantir que o negócio rentável sairá no final do processo. A gente quer que saia porque a gente tem participação. Nós estamos comprometidos porque a gente tem participação. É o ganha-ganha, né? Todo mundo tem que ganhar nessa execução. Tá? Então, a ideia geral da pós era essa. Eu não sei se eu consegui ser claro, né, para o público, se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Passei muito rápido. Alisson. Tranquilo? Bom, já conhece, né? O Alisson foi o primeiro que eu fui apresentar, né? O Alisson é um dos empresários, uma das empresas parceiras e que já passou por esse processo aí várias vezes, né? Já foi nos Estados Unidos fazer esse tipo de capacitação. A gente imaginou que isso pudesse ser em outros formatos, né? Mas no primeiro momento a gente não encontrou uma outra forma de fazer esse negócio acontecer a não ser dentro de uma pós. Então, vamos ver se a gente consegue mobilizar um grupo para formar. Já tem uma ideia de investimento quando inicia? O curso inicia em agosto. A projeção dele é final de agosto, 24, aí a ideia de início, né, Lucas? 24, né? Valores, tu lembras? A formatação do curso está em orçamento ainda e bem breve a gente vai estar lançando as informações completas no link, não sei se tu chegaste a receber por e-mail ali. Naquele mesmo e-mail a gente vai lançar o link do site dele daí com todas as informações completas, com uma pincelada disso que o professor passou, até o link do próprio vídeo está sendo gravado, se tiver alguma dúvida quiser assistir de novo. Mas em seguida a gente já vai estar abrindo inscrições com essas informações completas daí, tá? Mas ele deve ficar dentro aí dos valores médios da pós da Unisc, né? A gente está trabalhando para que ele fique dentro dos valores médios de uma pós na área da administração, por exemplo. Tá? Vai ficar nessa base aí, não vai quiser dar uma olhada lá no que a gente tem hoje, né? Vai ficar mais ou menos isso aí. Mas é bem breve e a gente já está colocando na rua ele, tá? É isso? Ficou bem fácil assim, entender tudo isso. Para mim, os termos são praticamente desconhecidos. Como usuário de comunicação.
somos todas as empresas, comunicação, produção, pesquisa, na área de agronomia e ali sim, TI. Né? Estamos vendo um período de momento de transformação, de propósito de negócio também, conhecido de todo mundo, né? Vamos falar, nós buscando construir a história da empresa para os próximos 150 anos. E o desafio não é focar em um propósito de negócio, e sim como transformar milhares de ideias que estão vindo e estão sendo fomentadas e através de processos, assim, todos têm possibilidade de participar, mas sim como transformar isso em novas oportunidades de negócio. E já temos alguns direcionamentos, assim, né, mas para nós o maior desafio não é nem implantar um novo negócio, assim, como transformar uma ideia em algo viável. Então, esse achei isso foco, assim, tem algumas dúvidas em relação, assim, esse engajamento de professores de outras áreas, né, por exemplo, a área de agronomia, por exemplo. Nossa, é essencial que se fosse algum projeto, assim, se pudesse trabalhar, se contasse muito a expertise da área de agronomia, porque temos muito for, mas mesmo assim, né? Olha, tem a questão do processo em si, mas a viabilidade também, e considerando questões de viabilidade no território brasileiro. Clima, sol, outras questões. E de que forma, eu particularmente gostaria de ter visto mais essa questão assim, alavancar clientes, a questão do marketing, a questão da comunicação, a questão desses processos todos, de que forma. Porque eu imagino que deve estar ali, né? Sim, na parte, por exemplo, no estudo de mercado ali entra a ideia que a gente possa ver toda a forma de validação da nossa proposta de valor, do problema em si, né? Pensando assim, eu estou querendo resolver um determinado problema, eu preciso saber se esse problema realmente é um problema significativo, para quantas pessoas ele é um problema, né? Medir isso para poder projetar o meu plano de negócio, isso, buscar isso, interação total com o mercado. Por isso também das empresas parceiras, né, que elas possam trazer essa experiência que eles têm de mercado, não só então, ficar com a área acadêmica, mas sim ter o olhar do mercado através das empresas parceiras. Qual é o período do curso? Desculpa se alguém me perguntou. Não, ele inicia em agosto, ele tem aproximadamente 1 ano com a execução das disciplinas, mesmo as EADs, depois mais alguns meses para fechar o MVP. Então a gente imagina que iniciando em agosto nós vamos estar lá por outubro, novembro do outro ano, finalizando as apresentações finais, vamos dizer assim, né, dos MVPs. E você já tem pensado o que acontece se um projeto levar menos tempo do que isso ou muito mais tempo do que isso? E do tipo de vínculo que será mantido com o curso e com a Unisc? A gente assim, a gente está bem de sangue doce, vamos dizer assim, né? Não tem problema nenhum se o projeto, por exemplo, quiser ficar protelando o seu crescimento para passar o período de 1 ano. Não nos preocupa isso, né? Até porque existe um risco se eu ficar esperando, né? E a evolução é tudo muito rápido. Então, uma solução que eu tenho hoje, daqui a 6 meses, pode não ser mais interessante. Então, eu imagino assim que todos vão querer
se eles tiverem a possibilidade de o negócio acontecer, eles não vão querer esperar, né? A ideia das disciplinas EAD é justamente para tentar equilibrar isso, né? A gente tem normas de pós para seguir, então a gente não pode fugir de algumas coisas. Então a gente vai ter que controlar empresas ou projetos que estejam se atrasando demais, né? E eventualmente a gente também não vai poder passar conteúdos muito antes para outros projetos que já entrem, eventualmente a gente imagina que possam vir projetos já mais alinhados, né? Ou seja, eu tenho um problema, eu já tenho uma ideia de solução, eu quero executar. Mas também vai ter que seguir um pouquinho, né? Não vamos poder fugir muito. Tem flexibilidade, mas também não é total. Assim. A gente tem um número de horas para seguir e tem muito para seguir. Fernando? A ideia é... Boa noite, Fernando, coordenador do Tecnonis, que a ideia é a gente usar a estrutura do parque da incubadora também para não deixar nenhum projeto para trás. E se algum projeto tiver algum atraso que tenha um MVP interessante, a gente talvez propor um processo de incubação, né, se realmente for virar um negócio. Então a ideia é usar toda a estrutura do parque da incubadora também, né, dando uma estruturada, e a gente também vai estar acompanhando se algum modelo de negócio tiver algum problema que a gente tenha que intervir, a gente vai estar conversando e acompanhando cada projeto também para que não aconteça esse lapso, né? Porque a ideia é conduzir mais ou menos como a gente tem os processos de incubação e os processos de projeto de pesquisa de inovação que a gente tem aqui, na média, mantido um ano e meio para já apresentar algum resultado. A nossa ideia é esse ecossistema todo, e o Fernando né, é professor da pós, né, do projeto, e ele é o coordenador da área, das incubadoras do parque, então a ideia é que ele possa estar acompanhando toda a evolução aí dos projetos. É isso? Acho que eu aproveitar que a gente está com algumas empresas aqui. Eu sou o Lucas, sou da coordenação de pós. Queria deixar tranquilo as empresas que tiverem interesse de ser nossos parceiros no curso. A Pró-Reitoria de Pesquisa e a coordenação de pós vai estar auxiliando, juntamente com a assessoria jurídica, toda a questão de documentação, de estudo, de contrato, né, professora, com os alunos, com as empresas. A gente vai estar também acompanhando de perto, claro, junto com a coordenação do curso, e a gente está à disposição ali também para mais algum esclarecimento que a gente pode estar buscando na coordenação de pós-graduação, então, ali na reitoria, tá bom? E também só para salientar, só para colocar também as empresas que vierem a trabalhar, algum grupo de funcionários que venham a fazer, né, que tem alguma delimitação, alguma questão em que a empresa tem algum interesse maior no projeto, que vai ser uma solução interna, a gente também pode estar trabalhando com a empresa sendo associada ao Tecnonis, né, com uma empresa associada externa, que a gente vai estar resolvendo, entra um outro contrato para resolver soluções que às vezes a gente pode... Já colocou essa intenção também de algumas empresas vierem buscar soluções para o seu próprio mercado, né? Então a gente também tem alguns contratos, alguns convênios especiais para ver essas questões de participação ou não, que também a gente vai ter linkado a um projeto de pesquisa. Então tem como solucionar várias áreas. Ou uma empresa que vai surgir um negócio aqui, ou um grupo de funcionários que possa vir resolver alguma demanda interna, né, em que vai ser trabalhar uma questão de uma inovação mais de alguma área, de uma nova área de negócio, coisa assim. Então a gente também viu um caso concreto, que não vai ter uma parceria ou alguma coisa assim, alguma cláusula de participação, a gente vai estar vendo isso, tratando isso como se fosse já um projeto que a gente tem no dia a dia, que como o Alisson tem com a gente aqui, né? Então a gente sabe que corre, né, também essa questão de ter algum grupo de funcionários que vem aprender metodologia e vão estar resolvendo uma questão interna, e a gente vai estar fazendo essa parceria com a empresa também para resolver determinada demanda, né? Então a gente tem esse entendimento também que pode acontecer, como é o caso aqui, que vocês já estão quase colocando aí para a gente também. A ideia é que a gente possa levar toda essa metodologia de criação que a gente quer colocar aqui, né, para quem vem com um grupo para aprender ou para quem já vem buscar uma solução para a sua empresa. A ideia é que a gente possa estar colaborando, né, e estar também mostrando para a nossa região que a gente tem um ecossistema que já está bastante maduro aí, com algumas empresas já trabalhando, e passar isso para o pessoal também ter base, que consegue
tá com essas estruturas de laboratórios mais variados, né? De toda a estrutura de todos os cursos que possam ter essa questão. Né? Então, basicamente é isso também. Então, a gente vai estar sentando e verificando cada caso para que todos saiam aqui tranquilos de estar nesse processo de inovação. Qual é o número mínimo de participantes assim, do grupo para que saia? Também depende do orçamento. E vem junto. Isso é fundamental, né? Para sair daqui, eu acho. Porque 20 alunos tem que ter, né? 15. Se a gente imagina que 15 a 20 alunos vai ser o número mínimo. Se a gente conseguir fechar no valor que a gente falou agora há pouco, na média dos pós é entre 15 e 20. Mas a gente vai trabalhar para fechar, né, professor? A gente está também com um grupo de pré-inscritos e a gente está fazendo a transmissão hoje por muito. Teve alguns que não puderam vir, então a gente já pegou e solucionou isso, né? Para que pudessem acompanhar e também. E tá o link também, vocês podem depois estar divulgando também, se mais alguém quiser fazer, já está ali, a apresentação vai ficar disponível também.